Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. Saudades de fazer ficcionário, fazia tempo que eu não fazia, né? E o termo da vez é retcon, ou retcon, como você preferir pronunciar. Eu sempre dou uma portuguesada, vocês sabem, pra deixar tudo mais acessível aqui. O que é esse tal de retcon que a gente vive citando nos vídeos sobre cultura pop, né? Pô, esse filme aqui tá cheio de retcon, ou às vezes eu mesma falo em ficcionários, ou nos meus vídeos autópsia Game of Thrones, que às vezes quando a história não consegue se controlar muito, acaba tendo que recorrer a retcons pra resolver problemas que foram criados pela própria narrativa. O que é esse tal de retcon? Então vamos começar pelo significado. Retcon nada mais é do que uma abreviação de dois termos em inglês: Retroactive Continuity, ou continuidade retroativa. E ele é uma ferramenta de narrativa usada para alterar os fatos de uma história, teoricamente depois que os fatos já teriam acontecido nessa própria história. E os retcons são muito comuns em qualquer tipo de mídia de longa duração. Pode ser série, anime, quadrinhos principalmente, continuações de filmes e muito mais. Que às vezes, enquanto essa história tá rolando, ou então quando sai uma continuação dela, o autor decide mudar alguma coisa que já aconteceu antes pra incluir novos fatos, pra mudar a maneira que você enxerga determinado personagem. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja uma roteirista de uma história em quadrinhos e eu tenho um par romântico nessa história em quadrinhos. Aí eu decido que um desses personagens deve morrer num acidente de carro. Aí eu lanço esse quadrinho, o personagem morre, as pessoas ficam chateadas porque o par romântico acabou. Mas aí depois de um tempo eu sinto falta desse personagem, os fãs sentem falta desse personagem, eu acho que a história dele daria mais pano pra manga, e eu decido trazer esse personagem de volta, de alguma maneira. Pode ser que eu invente alguma desculpa, tipo, ele forjou a própria morte, ou então aquela era uma realidade alternativa e na realidade real esse personagem nunca tinha morrido de verdade, ou então eu posso simplesmente botar outra história com esse personagem como se nada tivesse acontecido e tudo bem, é como se ele nunca tivesse morrido. Se quando eu tô falando disso você pensa em histórias de super-heróis, é porque isso é uma coisa muito comum em HQ, porque normalmente essas histórias duram muito tempo, as HQs são publicadas ao longo de décadas, então é normal que um personagem que teve algum encerramento dramático nos anos 70 possa ser usado de novo nos anos 80. Você tem versões diferentes do mesmo super-herói, interações diferentes entre os personagens daquele universo, e é lógico que facilita muito que as HQs costumam ter muitos reboots, né? Aqueles momentos em que a série é renovada. Inclusive, eu posso fazer um outro episódio do Ficcionário só sobre reboot, remake, reimaginação, revival e todos esses que eu acho que é legal diferenciar. Mas vamos voltar aqui pro retcon. Apesar dele ser super comum no mundo das HQs, isso não impede que ele também apareça bastante em séries de TV, no cinema e tudo mais. Ele pode acontecer de várias formas diferentes e normalmente ele serve esse propósito de reescrever a história de alguma forma. É por isso também que é tão comum você ter retcons que envolvem alguma volta no tempo ou algum universo paralelo, que aí é um jeito de reescrever aquela história, só que agora de um jeito que você quer. Mas tem muitas vezes que o retcon é usado para um motivo menos nobre, vamos dizer assim, que é consertar algum problema na história. Pode ser que alguma coisa na cronologia daquela história não faça muito sentido, e aí eles precisam arrumar com novas informações, ou então eles querem colocar um novo personagem naquela história, só que eles querem que esse personagem conheça os nossos protagonistas há mais tempo. Então eles acabam encaixando esse personagem no passado, para eles já terem alguma experiência com os protagonistas. A gente que acompanha a história nunca vê esse personagem na vida, mas é como se ele fosse velho conhecido dos nossos personagens queridos. Porque quando rola o retcon, é como se esse personagem sempre tivesse feito parte daquele universo. O que foi consertado no passado passa a ser verdade agora no presente. Também existe a possibilidade deles quererem fazer algo na história, no presente, que vai contradizer alguma coisa que já rolou na história no passado. Então eles precisam fazer esse retcon pra meio que cancelar o que aconteceu no passado, ou ao menos explicar por que é diferente, e aí poder realizar essa trama que eles querem do presente. Vamos supor que tem uma história da minha vida, e aí o próximo capítulo que eu quero escrever dessa história sou eu ganhando o Prêmio Nobel de Física. Vocês vão achar um pouco estranho, porque vocês já leram as HQs anteriores da minha vida, e vocês sabem que eu não sou lá muito bom em exatas. Inclusive, eu sou formada em jornalismo, que a minha área é texto, mas eu faço um retcon na minha história. Eu coloco um flashback dizendo que eu, entre a faculdade de jornalismo e eu começar o canal, fiz um pós-doc em física quântica, e que todo esse tempo de YouTube, nas minhas horas vagas, eu tava, na verdade, trabalhando no meu laboratório, fazendo altas pesquisas, solucionando os problemas da humanidade. E aí eu fui agraciada com esse prêmio Nobel
Isso faz muito sentido? Claro que não, porque fica meio óbvio que eu fiz isso de última hora só pra justificar, na minha história, a personagem, no caso eu, né, mas a personagem dessa história, ganhar um prêmio Nobel. E é por isso mesmo que o retcon tem que ser feito com muito cuidado, porque não é uma medida muito popular entre os fãs. Faz sentido, porque se você não fizer com muita atenção e muito respeito ao que veio antes, o retcon pode parecer uma coisa que você tirou do nada, pode parecer que você invalidou anos e anos que aqueles fãs estavam envolvidos com a sua trama. E assim, existem retcons pequenos e grandes, bons e ruins. Sim, existem retcons bons, a gente vai falar deles também daqui a pouco. Mas primeiro eu acho legal falar da origem do termo. Em 1973, no livro A Teologia de Wolfhart Pannenberg, o autor Frank E. Tupper escreveu assim: o conceito de Pannenberg de continuidade retroativa significa que a história fundamentalmente flui do futuro para o passado. Ok, mas isso não necessariamente fala da maneira como a gente usa continuidade retroativa nos dias de hoje, né? Esse termo começou a ser usado no universo da cultura pop um pouco depois, em 1983. Foi na sessão de cartas da All-Star Squadron da DC, porque a série se passava na Terra 2, que era um universo alternativo, e lá viviam os heróis da Era de Ouro dos quadrinhos, que rolou entre os anos 30 e os anos 50. Lembrando que essa sessão de cartas é de 83, tá? Então isso é importante. E na história esses heróis envelheciam em tempo real, e tinha repercussões no multiverso da DC. Cada publicação mudava a história do universo em que ela estava se passando. E aí, então, as revistas em quadrinhos têm sessões de cartas, né? Que os leitores mandam as suas sugestões, seus elogios e críticas. E aí um dos leitores escreveu elogiando, falando que a conexão entre os heróis da Era de Ouro com o que eles estavam fazendo agora era um grande feito artístico. E aí o Roy Thomas, que era editor das HQs na época, respondeu assim: nós gostamos de pensar que um fã muito entusiasmado de All-Star criou o melhor nome pra isso há uns meses atrás. Continuidade retroativa. Soa bem, você não acha? E daí pra frente o termo começou a ser mais usado entre a comunidade de fãs de super-heróis. E aí tem uma coisa muito legal, porque vários termos que a gente usa de cultura pop, vários costumes de fãs que perduram até hoje, surgiram na Usenet, que é uma coisa dos primórdios da internet, uma espécie de fórum. E aí, 5 anos depois que esse termo foi usado na All Stars, ele apareceu na Usenet de maneira abreviada pra retcon. E essa abreviação caiu na boca do povo, porque é muito mais fácil você falar retcon, do que continuidade retroativa ou algo do tipo. Mas assim como eu falo muitas vezes no ficcionário, uma coisa é o termo ser inventado e outra coisa é a existência dele como prática de narrativa na cultura pop. Porque normalmente os nomes surgem muito depois das coisas que eles nomeiam. E a mesma coisa acontece com os retcons. Por exemplo, as histórias do Sherlock Holmes já tinham retcon. É uma história bem famosa essa, de que o Sir Arthur Conan Doyle, o autor das histórias do Sherlock Holmes, decidiu que ele iria matar o personagem. E ele fez exatamente isso na história O Problema Final. Nessa história, depois de uma luta mega intensa com o Moriarty, que era o rival dele, o Sherlock cai de cima das cataratas de Reichenbach e ele não poderia ter sobrevivido. O Moriarty caiu com ele, pelo menos. Mas os fãs ficaram pistola com isso. Ficaram bem bravos. Então, Conan Doyle meio que voltou atrás da decisão dele. Ele fez um retcon. O Sherlock não teria morrido naquela queda. Ele teria simplesmente fingido que morreu. Forjou a própria morte. E aí, então, ele publicou uma história do Sherlock normal, assim, chamada A Casa Vazia, em 1903. Então, deu pra ver que retcon realmente é uma coisa que já existe há muito tempo na cultura pop. O caso do Sherlock Holmes provavelmente nem foi o primeiro, mas sim um dos mais famosos, antigões, assim. E agora, falando de coisas mais recentes, eu vou citar um exemplo positivo de retcon, que é em Watchmen. Watchmen é uma série de quadrinhos que foi publicada lá nos anos 80, só que teve uma série da HBO que saiu no ano passado, 2019. E a série, apesar de se passar depois dos acontecimentos dos quadrinhos, reinterpreta e reimagina várias coisas que aconteceram durante a época dos quadrinhos ou até antes dela. E antes de falar especificamente dos retcons de Watchmen, eu queria muito recomendar que vocês vissem a série, porque ela tá incrível, maravilhosa. Foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado, de verdade. Tem uma playlist linkada aqui na descrição com vários vídeos meus com o Michel Arouca do Série Maníacos. A gente comentou episódio a episódio de Watchmen, explicando tudo certinho, falando as referências e tal, pra quem teve dificuldade de entender, e também com as nossas teorias, mas eu realmente recomendo que vocês vejam. A série teve 26 indicações ao Emmy desse ano, foi a série mais indicada, e ela é super curtinha, minissérie, uma temporada só, dá pra ver super rápido. Enfim, dito isso, se você quiser pular spoilers de Watchmen, vai pra esse tempo que tá aqui na tela. Ok, então como eu falei, a série se passa depois dos quadrinhos, e a gente tem a personagem da Regina King, que é a Angela, e em um episódio ela meio que volta no tempo, não é exatamente isso, porque ela revive as memórias do avô dela, o Will. E ela descobre que o avô dela foi o Justiça Encapuzada, o primeiro herói mascarado dos Estados Unidos. E por que isso é um retcon? Primeiro porque nos quadrinhos de Watchmen, o Justiça Encapuzada não tá mais em atividade, ele
desapareceu e não se sabe qual é a identidade dele. Então, o mero fato de falar qual é a identidade desse personagem já seria um retcon. É um fato novo em relação ao que tinha na HQ original e que muda um pouco as coisas. Mas tem uma outra questão que é ainda mais importante, que é a gente descobrir que Justiça Encapuzada, na verdade, era um homem negro. E isso já muda muita coisa no contexto do personagem, porque o Justiça Encapuzada era um herói muito misterioso e não se sabia qual era a história anterior dele, quais eram as motivações dele, e foi revelado que o Will era um homem negro que pintava os olhos de branco para não ser perseguido e que ainda lutava contra uma organização supremacista branca chamada Cyclops. Isso ressignifica o personagem, até mesmo o uniforme dele ganhou uma nova explicação com a série de TV. Antes era o uniforme que tem nos quadrinhos. Agora, com a série de TV, ganha o contexto de ser um símbolo do linchamento que ele sofreu pelos colegas policiais corruptos. Então, realmente, eu acho que o Watchmen tá de parabéns, porque tudo isso que eu falei é retcon, é informação acrescentada em relação à obra original, mas foi feito de uma maneira que não contradizia nada que tinha na HQ. Que, por exemplo, nas poucas imagens que a gente tem do Justiça Encapuzada nos quadrinhos, ele aparenta ter pele branca, mas a série explica isso também, com o Will tendo que passar maquiagem pra que a pele negra dele não aparecesse sob a máscara. Então, além desse retcon não contradizer, não desmentir os fatos que tem na HQ, também ressignifica um personagem, torna ele algo muito maior do que é apresentado na obra original. Acaba mudando o entendimento da obra original. Então, se você vai reler a HQ de Watchmen agora, ou vai ler pela primeira vez depois de ter visto a série, você com certeza vai ver o Justiça Encapuzada de outra maneira. Aí agora eu vou sair de um exemplo perfeito sem defeitos pra algo não tão legal assim. Sim, eu vou falar de Harry Potter. Não, eu não vou abordar todas as questões da J.K. Rowling agora, porque realmente não entraria nesse vídeo, ele ia ficar imenso. E eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos citar exemplo de Harry Potter aqui. Como eu falei mais cedo aqui no vídeo, uma das coisas que mais usam na hora de fazer retcon é viagem no tempo, porque aí você consegue fazer essa mudança na continuidade da história uma parte da própria trama. Você faz os seus personagens voltarem pra alterar algum fato, em vez de fingir que aquele fato sempre foi assim. Você realmente altera ele dentro daquele universo. E em Harry Potter existe um artefato que permite voltar no tempo, o vira-tempo. Aí a J.K. Rowling, exatamente pra evitar esse tipo de confusão que pode ser causada por viagem no tempo, porque aí você volta e gera inconsistências e gera paradoxos e não sei o que, ela fez com que o vira-tempo tivesse algumas regras. Por exemplo, não era possível voltar mais do que 5 horas no tempo. Isso também pra não gerar perguntas de maneiras mais fáceis de resolver determinado assunto. Por exemplo, por que não voltaram no tempo e mataram Voldemort logo? Ou coisas do tipo. E aí uma coisa que a autora decidiu fazer também, teve aquela batalha no Departamento dos Mistérios, e nela todos os viratempos foram destruídos. Ou seja, uma solução inteligente. Agora não dá mais pra usar esse recurso de viagem no tempo mesmo, não dá pra alterar mais coisas do passado. Só que aí, aconteceu Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Uma das coisas que eu mais odeio no mundo bruxo. Se você quiser, tem vídeos a respeito que eu vou deixar linkados aqui na descrição, tem vídeo com spoilers, tem vídeo sem spoilers. Eu não vou falar nenhum spoiler de Criança Amaldiçoada aqui, é uma parte da premissa da história mesmo, que é que, na verdade, não foram destruídos todos os viratempos. Sobrou um. E olha só que curioso, ele não tem esse limite de voltar só algumas horas no passado. Ele pode voltar décadas se você quiser. E assim, isso por si só já é um retcon imenso. Mas, eu preciso falar de um retcon que é spoiler, então pula aqui qualquer coisa, vai ser bem rapidinho. Ok, já pulou? Porque é realmente o maior spoiler que tem de Criança Amaldiçoada. Ok, tem uma personagem que é a filha do Voldemort, que ele teve com a Bellatrix, e teoricamente a Bellatrix engravidou e teve filho na mansão Malfoy antes da batalha de Hogwarts. Então é isso, em algum momento ali, Voldemort e Bellatrix transaram, ela teve uma filha que ninguém sabia e ficou escondida por todo esse tempo, e isso é um retcon ridículo. Enfim, acabou o spoiler. E assim, a J.K. Rowling é um poço de retcon. Até eu queria a opinião de vocês, se um autor falar algo fora da obra, pode ser considerado retcon ou não? Digam aí nos comentários. Porque a J.K. Rowling falou, depois que Harry Potter já tinha terminado, que o Dumbledore era gay, por exemplo. Isso é um fato novo em relação à história, que não tá no texto dos livros, e aí seria uma nova coisa no cânone, né? E ela já fez várias coisas desse tipo, desde responder um fã dizendo que sim, existe um aluno judeu em Hogwarts, e o nome dele é tal e tal, até várias outras coisas. Por exemplo, dizer como os bruxos fazem as suas necessidades, e isso não envolve necessariamente ir ao banheiro, o que é um negócio muito doido. Eu vou deixar um link para um vídeo que eu apresentei do Quirk lá no canal da TNT, que eu falo sobre muitas coisas que a J.K. Rowling revelou sobre o mundo de Harry Potter depois que Harry Potter já tinha acabado. E o negócio é doido. Mas mesmo se a gente não for pensar no que a autora disse fora da obra, se for considerar só as obras dentro daquele universo e tudo mais, tem algumas coisas que vivem sendo acrescentadas no mundo bruxo. Um exemplo muito marcante é Animais Fantásticos e Onde Habitam 2, né? Os Crimes de Grindelwald. Que a gente tem uma personagem chamada Nagini. Sim, Nagini, o mesmo nome
nome que a cobra do Voldemort. E a Nagini, personagem, teoricamente vai se tornar permanentemente uma cobra, já que ela pode se transformar em cobra ao longo do filme, ela tem essa maldição e tudo mais. Mas assim, nos livros de Harry Potter não existe nenhum indício de que a Nagini cobra algum dia foi humana. Será que ela tem mente humana? Será que ela tem memórias humanas? A gente não sabe, não faz ideia. Não existe nenhum sinal de que ela possa ter sido humana algum dia. Sem contar que a questão de colocar uma mulher asiática pra fazer a Nagini foi bastante criticada. Enfim, só tretas, Animais Fantásticos. E agora que eu falei um monte de Harry Potter, vamos falar sobre retcon em Star Wars. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos de retcon é lembrado pelos fãs de Star Wars com a frase Han shot first, ou Han atirou primeiro. Porque tem aquela cena do encontro do Han Solo com o Greedo em Star Wars A Nova Esperança, que originalmente mostrava o Han atirando de surpresa contra o Greedo, e ele atirando primeiro. Só que aí teve uma outra versão do episódio 4 que o George Lucas fez uma alteração nessa cena, fazendo o Greedo atirar primeiro no Han. Então o tiro no Han não teria sido uma atitude maliciosa, e sim uma tentativa de defesa, já que o Greedo teria atirado primeiro. Outro exemplo de retcon foi na trilogia de prequels de Star Wars, né? Por exemplo, a existência dos midi-chlorians é algo que não era mencionado na trilogia original, mas é mencionada na trilogia de prequels. E as prequels, como o nome diz, se passam antes. Então, se um termo é usado no passado, seria natural que nos episódios posteriores ele fosse usado também. Mas é claro que não rolou isso porque é um retcon. E aí chegou a hora de falar sobre a Ascensão Skywalker. Se você quiser pular spoilers, tem tudo aqui na tela. Primeiro que essa trilogia nova de Star Wars tem muito de um filme contradizer o outro e tirar o que o outro filme tinha estabelecido. Isso por si só tem alguns casos de retcon. Mas eu acho que o que é mais interessante pra esse vídeo é a questão dos pais da Rey. Porque no primeiro filme dessa nova trilogia, O Despertar da Força, a gente acompanha a Rey, a gente sabe que ela pode usar a força, e aí fica com a pulga atrás da orelha, né? Será que ela é filha de alguém importante? Por que será que ela pode usar a força? Aí vem Os Últimos Jedi e conta pra gente que a Rey não é filha de ninguém importante. Isso não importa. O que importa é que ela pode usar a força. E o filme termina mostrando como a força é algo pra todo mundo. Tem um menininho lá pegando cabo de vassoura. Muita gente ficou brava com essa decisão. Eu, Mikan, gosto muito de Os Últimos Jedi e eu até elogio essa atitude do filme no meu vídeo sobre a Ascensão Skywalker, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Eu acho que foi corajoso colocar a força como algo pra todos e não dar tanta importância assim pra origem da Rey, e sim pro que ela é, pro que ela vai se tornar. Eu gosto dessa subversão. Mas muita gente não gostou e eu entendo por que não gostou, de verdade. Mas aí veio a Ascensão Skywalker. Então, agora é revelado que a Rey, na verdade, é neta do Palpatine. E aí o filme justifica isso do jeito mais tosco possível, que é: o Kylo Ren falou que você era filha de ninguém, mas não falou de quem você era neta. E aí o Palpatine, na verdade, ele não morreu, tá? Ele tá vivo esse tempo todo, juntando seguidores. Por que ninguém ouviu falar nada? Porque isso é um retcon. Eles estão fingindo que isso sempre existiu, mas na verdade eles inventaram agora. Mas também, pra não ficar só criticando tudo, existem exemplos de bons retcons em Star Wars. Um exemplo, na minha opinião, é Rogue One, que no episódio 4, Uma Nova Esperança, tem uma coisa que não é exatamente um furo de roteiro, mas é uma coisa que todos os fãs ficavam se perguntando: como é que a Estrela da Morte tem essa falha tão específica e como é que meio que todo mundo sabe a respeito dela? Tipo, como que isso chegou na Aliança Rebelde? E Rogue One é basicamente um filme inteiro pra tentar explicar esse momento, trazendo novos fatos e um novo contexto pra ele. Então o Galen Erso, um dos responsáveis pela construção da Estrela da Morte, passa essa informação sobre a falha, que foi uma falha proposital, pra filha dele, a Jyn Erso. Então tem o filme inteiro em torno disso e mostra como que essa informação chegou até a Princesa Leia. É um retcon que faz sentido, porque ele responde a uma pergunta que existia nas histórias anteriores, trazendo novas informações, só que sem contradizer nada do que estava estabelecido anteriormente. Então eu acho um retcon legal. E vocês repararam que até agora eu mal falei de quadrinhos, né? Eu só citei o Watchmen, mas pra falar da série. Os quadrinhos são a mídia mais famosa por usar retcon à torto e à direito e também por popularizar o termo. E é realmente muito comum ter retcon em quadrinhos, porque pensa, são vários autores que escrevem os personagens ao longo de muitos anos. Então eles muitas vezes vão ter que matar personagens, reviver personagens, mudar coisas, atualizar coisas. É normal. Um retcon que eu acho maravilhoso e não é todo mundo que sabe é o Alfred do Batman. Originalmente ele não era o mordomo dos Wayne antes mesmo do Bruce nascer, mas aí com Batman ano 1 do Frank Miller, isso mudou e a
origem do Alfred foi restabelecida. Outro exemplo dos quadrinhos agora na Marvel é o Bucky ser o Soldado Invernal. Isso é muito interessante, porque o Bucky surgiu como um sidekick, né? Um companheiro ali do Capitão América, lá nos anos 40. E ao longo dos anos ficou a história de que depois da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América fica congelado e tudo mais, toda aquela coisa. Mas o que acontece é que o Capitão América iria continuar vivo e seria encontrado depois. Já o Bucky, teoricamente, teria morrido aí no período da Segunda Guerra Mundial. Isso ficou meio que estabelecido como uma daquelas verdades que não mudam nos quadrinhos. Tipo a morte do Tio Ben no Homem-Aranha, que eu já vou falar mais a respeito. Mas enfim, o Bucky é um personagem considerado morto, que não reviveria e tudo bem. Corta pra 2005 e aparece pela primeira vez o personagem do Soldado Invernal, que no começo é muito misterioso, a gente não sabe muito sobre ele e tudo mais, mas ao longo da história é revelado que ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Bucky, que na verdade não tinha morrido, mas foi encontrado por um general russo que treinou ele pra ser esse assassino muito doido que ele é agora. Bom, aí veio a era de adaptar os quadrinhos pro cinema e com ela também vieram alguns retcons. Um exemplo disso é o Agente Coulson, que eu vou colocar aqui uns spoilers do primeiro Vingadores, tá? Então se você quiser pular, tá aqui na tela. O que acontece? No primeiro Vingadores, o Loki faz as peripécias dele e acaba matando o Agente Coulson. E com isso, primeiro que o público fica bem chateado, afinal o Agente Coulson tá lá no universo cinematográfico da Marvel desde bem antes do filme dos Vingadores, e a morte dele, além de ter esse efeito dramático, também serve na história pra unir os Vingadores. É uma motivação a mais pra eles. Então a morte do Agente Coulson foi extremamente importante em Vingadores. Mas aí o Nick Fury consegue ressuscitar ele pra rolar Agents of S.H.I.E.L.D. E além disso é muito doido, porque ele é ressuscitado graças a DNA Kree. Só que aí tem Capitã Marvel que se passaria bem antes desse período. E ele teve contato com os Kree naquela época. E aí quando falam que ele foi ressuscitado com DNA Kree, não tem nenhuma interação entre isso. Óbvio, porque Capitã Marvel foi lançado depois. Mas é esse o problema de fazer prequel, retcon, essas coisas, que fica tudo meio confuso e uma coisa contradiz a outra. Falando de filmes mais antigos de super-herói, a gente tem um caso muito interessante entre Homem-Aranha e Homem-Aranha 3. E é exatamente envolvendo a morte do Tio Ben. Esse momento que é sempre tão importante na história do Peter Parker. Acontece no primeiro filme, ele fica com raiva porque não pagaram o que deviam pra ele, aí ele deixa um ladrão escapar, e aí o Tio Ben é assassinado, e quando o Peter Parker vai atrás do bandido que teria matado ele, ele descobre que é exatamente o ladrão que ele deixou escapar. Isso tem uma força de construção de personagem absurda. É realmente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem responsabilidade sobre as consequências dos seus atos. É realmente uma lição que fica com o Peter. Aí chega o terceiro filme e é revelado que quem matou o Tio Ben de verdade não foi aquele bandido lá, mas foi o cara que se tornaria depois o Sandman. Tipo, eles quiseram fazer uma reviravolta, um plot twist, né? Eu tenho ficcionário aqui embaixo sobre plot twist. Mas como eu falei naquele vídeo, você precisa dar pistas, você precisa dar indícios de que aquele plot twist vai acontecer pra não parecer uma coisa tirada do nada. E além de ser ruim porque ficou parecendo que foi tirado do nada, também enfraquece aquela lição que ele aprendeu no primeiro filme sobre as consequências dos atos dele. Prometo que estão acabando os exemplos. Eu queria só citar dois casos bem legais que tem páginas no TV Tropes de tipos específicos de retcon. E tem um que eu achei muito legal, que é o retcon interno, que é quando o retcon teria acontecido dentro da própria história. Não sei se dá pra entender logo de cara, falando assim. Mas é que o retcon, ele é uma força externa, né? Ou seja, o escritor, o autor daquela obra, a pessoa que dirige a continuação, vai lá, escreve uma obra nova e altera aquele universo. Então seria algo externo. O retcon interno é quando os próprios personagens dentro daquela história acabam acrescentando um novo fato ao passado, uma nova interpretação. Por exemplo, em Batman, o Cavaleiro das Trevas, quando o Batman decide assumir a culpa pelas mortes, em vez de acusar o Harvey Dent, pra manter a imagem do Harvey Dent como uma imagem positiva, já que ele preferia isso do que mostrar pras pessoas que o Coringa teve sucesso na missão dele. É basicamente contar uma mentira, mas a ideia é que na continuidade daquele universo, ou seja, na posteridade, as pessoas vão acreditar naquela versão da história, naqueles novos fatos que foram mencionados, mesmo se eles forem falsos. E tem uma outra categoria que é bem interessante, que é o Real Life Retcon, que é o retcon da vida real. E o melhor exemplo dela é Plutão, que era planeta e deixou de ser planeta e virou planeta de novo, mas planeta anão, só que as pessoas continuam contando um sistema solar às vezes. Isso por causa de novas descobertas científicas, novas classificações. É normal que existam reclassificações. E eu acho que é interessante olhar pra vida nessa lógica também, que novas informações surgem e podem ressignificar coisas do passado. Mas vocês concordam com isso? Vocês acham que poderia existir um retcon da vida real? O que seria um retcon da vida real? Eu revelar algum fato aqui sobre mim que vocês nunca souberam? Ou então, se eu quiser fazer um retcon mentindo, eu posso mentir alguma coisa do meu passado? Posso dizer que, na verdade, meu canal no YouTube começou em 2010, vocês que não sabiam? É mentira, ele começou em
2015. Diga aí nos comentários quais exemplos de retcon vocês mais gostam ou mais odiaram. E também queria pedir pra vocês sugerirem novos termos pro ficcionário, pra eu fazer mais edições do ficcionário pra vocês, que eu adoro. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!